E aí, galera, tudo bem com vocês? Bem-vindos ao A Brother. Eu tava morrendo de saudade, porque a gente deu aí uma mini pausa. Fomos tirar umas fériasinhas lá no Brasil. Tava precisando, hein, gente? Foi bom demais. Mas foi curto. Mais curto do que eu gostaria. Mas o que interessa é que estamos de volta. Estamos muito felizes aí de voltar, de retomar as gravações do A Brother Podcast, que é o podcast de quem tirou a bunda do sofá e cravou sua bandeira bem longe de casa. Eu sou Camila, hoje na direção e produção, João Lucas. A gente tem um probleminha técnico que hoje a gente não tem a câmera dele ali, mas ele vai abrir o microfone para dar um oi para vocês. Isso aí, galera, tudo bem com vocês? Tô aqui pra você que reclama que do nada vem uma voz do além. Hoje realmente vai ser do além. Hoje você não estará errado. Não vai conseguir vê-lo. Não vai me ver, mas vai me ouvir. É isso aí. Beleza? Então, beijo pra todo mundo. Mas ele tá ali presente, viu, gente? Vai fazer umas perguntas aí e Sim. participar junto com a gente, como sempre. Com certeza. E hoje a gente tem uma convidada que é muito bacana porque a gente nunca recebeu ninguém da área dela aqui e é uma área muito interessante, principalmente pra gente que a gente adora falar sobre isso. E ela até entrou em contato com a gente, é engraçado, porque ela ouvia já o nosso podcast, ela falou, vou estar por aí. Eu falei, incrível, vamos marcar, a gente precisa fazer isso acontecer. E eu tô muito feliz de receber ela, que é psicóloga, e ela trabalha mais especificamente com imigrantes, né? Atendendo imigrantes. A gente vai conversar hoje com ela, Gabriela Dantas. Bem-vinda! Muito obrigada. Muito Tudo obrigada. bem com você, Gabi? Sim, tá tudo bem. Agradeço, pessoal, a oportunidade aí de abrir aí no A Brothers esse assunto que é tão importante. Com certeza. Acho que vai ser um papo muito interessante. A gente tá muito animada. Eu também. Então, vamos lá. Vamos começar esse papo, né? Primeiro, Gabi, Bom, a Gabi, na verdade, ela não mora no Brasil também, mas ela não mora aqui. Ela mora na França. Olha só que bacana. Você falou, há uns 5 anos lá, né? Sim. E você atende lá imigrantes? Exatamente. Eu trabalho online, sobretudo online. Perfeito. Agora eu tenho uma salinha que eu aluguei lá em Toulouse, onde eu moro, porque eu queria sair um pouquinho, né? Fazer videochamadas o dia inteiro e tal. Pode ser um pouco solitário também. Queria sair um pouco de casa. Sim. Porque eu tenho meu escritório em casa. Aí eu aluguei ali uma vez na semana. Agora nas segundas eu atendo em Toulouse. Mas tô testando ainda, né? Porque acaba que a gente perde alguns privilégios também quando a gente trabalha presencial, né? Por exemplo, não poder trabalhar de onde a gente quiser, né? Mas tá sendo interessante e eu continuo trabalhando, sobretudo online, com os brasileiros aí pelo mundo, pela Europa, especialmente a Europa do Oeste ali, que a gente chama, né? Que é França, Itália, Espanha, etc, etc. E América do Norte também. Ah, que legal. A gente vai, óbvio, né, falar bastante sobre isso, mas antes de chegar aí, eu vou retomar a sua história lá no começo, lá no Brasil. Queria saber um pouquinho de como tudo começou, de onde você veio e como que se deu a sua história. Sim, bom, eu venho de Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Eu nasci e cresci lá em Campo Grande, diferentes casas. E a primeira vez que eu tirei a minha bunda do sofá para sair do Brasil foi na idade de 20 anos. 3 dias depois do meu aniversário, eu vim para os Estados Unidos fazer o programa de au pair. Peraí, você falou na idade de 20 anos, então foi tipo 2 anos atrás? Ah, não, Porque um você pouquinho tem uma mais. carinha de 22 aí. Um pouquinho mais, assim, coisa pouca, assim, mas deixa pra lá, né? Não, agora eu tô com 28. Tá. Então faz um tempinho já. E então eu fui pra Albany, né? Aqui no norte do estado de Nova York. Você falou que para trabalhar de babysitter. Exato, o nome do programa é Au Pair, né? Tá. Então a gente mora com a família americana e a gente cuida das crianças, né? E tem acesso e estuda também o inglês. É um intercâmbio. A base é um intercâmbio de troca cultural, né? A gente sabe que, bom, na prática, às vezes não é isso. Simplesmente o au pair é uma mão de obra barata para as famílias, porque aqui ter nene é muito caro, né? É um luxo, né? Ter uma nene em casa. Mas
Ainda bem, eu tive muita sorte com a minha família. Eles foram maravilhosos. Eu passei um ano muito bom aqui. Eu costumo falar que eu brinquei de casinha, assim, porque eu fui parar numa casa de uma família de classe média, assim, classe média no norte de Nova York. E eu tinha um salário, não tinha despesa nenhuma. Sim, Né? A gente sim. ganha pouquíssimo as au pairs. Na época, eu acho que ainda é o mesmo salário, era 200 euros, perdão, 200 dólares por semana, né? Mas eram 200 dólares livres. Você não precisava gastar com comida, Nada. Você dormia na casa da família, né? Fazia tudo Dormia, ali. comida, eles eram muito legais comigo. Remédio, quando eu tava doente, sempre eles compravam. Quando eu cheguei, eles me deram um iPhone. Eu fiquei, uau, cheguei nos Estados Unidos. E assim, como no Brasil eu venho de família pobre, é uma coisa que eu nunca tinha imaginado. Nossa, eu vou ter um iPhone um dia, né? Sim. E então foi um ano bem legal. Uma experiência boa. Você falou que você ficou 1 ano. Eu fiquei um ano. E foi a primeira vez que você saiu do Brasil? Foi a primeira vez que eu saí do Brasil. E qual que foi a sensação de chegar aqui nos Estados Unidos? Você lembra ainda? Olha, eu lembro que quando eu cheguei, pra mim, morar fora, assim, especialmente nos Estados Unidos, na época era revista, né? A gente tinha as agências de viagem, tinham muito revistas, sim. né? E eu olhava as revistas, eu sonhava, assim, falava, nossa... Na verdade, eu nem sonhava, eu achava que era algo tão distante que eu só via, assim, sei lá, Disney, etc, etc. Nossa, que legal, né? Deve ser outro mundo. Então, eu criei essa imagem na minha mente de um outro mundo. Quando eu cheguei, que eu vi que, tipo, tinha avenida, tinha carro, tinha... Era um mundo bem normal. Era um mundo normal. Eu falei, gente, é isso, é só isso. Porque quando eu não cheguei em New York City, que você sai da estação de metrô ontem, por exemplo. Anteontem eu cheguei aqui. E quando eu saí da estação de metrô ali, eu fiquei impressionada, porque você vê as luzes e tal. Mas quando eu vim, a primeira vez como au pair, a agência buscou a gente no aeroporto e já nos levou lá pro hotel em New Direto. Jersey, que é onde a gente fez o treinamento. Eu fiquei 1 semana lá no treinamento, né? Certo. E então eu não passei, assim, pelo glamour de New York nem nada. Eu lembro que na época eu pensei assim, então tá, né? Só isso. Mas depois que a minha host mom chegou pra me buscar lá no hotel, já chegou com um iPhone. E aí a gente, no meio do caminho, ouvia as coisas. Primeira vez que eu vi um esquilo. Primeira vez que eu vi uma casa americana. Depois eu vi a neve. Então, assim, esse encantamento foi acontecendo na minha vida, né? Lá. Não aconteceu na hora que eu cheguei. Certo, entendi. E o seu inglês, como era? O meu inglês já era bom, porque eu tinha começado... Bom, né? Uma pessoa um pouco humilde, né? Mas, assim, ele era razoavelmente bom, porque eu já tinha começado o inglês. Eu já tinha terminado o inglês. Até porque pra você conseguir um trabalho desse de au pair, você tem que ter um certo nível de inglês, né? Tem que fazer uma prova. E eu lembro que na época, em Campo Grande, as pessoas não saem pra ir pra fora do Brasil. Campo Grande é a capital do Mato Grosso do Sul, mas eu costumo dizer que é uma capital meio de interior, assim. Então, a gente não tem o hábito de sair de lá, né? E a menina da agência, ela falou assim, você é a primeira pessoa que faz o teste de inglês e que passa de primeira. Olha só. E eu falei, nossa, que incrível e tal. Então, quando eu tinha 16 anos, que eu consegui meu primeiro emprego formal, né, que eu fui mirim, a menor aprendiz que a gente fala, eu comecei a pagar o meu curso de inglês. A primeira coisa que eu queria. Que legal. E aí eu fui até o final no curso. Então, quando eu cheguei nos Estados Unidos, eu nunca tive um problema, assim, de comunicação, de não entenderem o que eu queria dizer. De passar uns perrengues muito perrengue, assim. Não, agora, assim, guardei tudo pra França, né? A gente vai chegar. Eu vou querer saber. A gente vai chegar nessa fase. Mas, sim. Então, assim, eu lembro que a primeira palavra que me ensinaram no inglês foi spicy. A minha host mom, ela pediu comida nos meus primeiros dias lá. E ela falou assim, você lá gosta de spicy? Do you like spicy food? E eu não sabia o que era spicy. Não tinha isso nos livros, não tinha aprendido ainda. E aí ela me explicou o que era spicy. É engraçado, como que a gente... A memória é muito emocional, né? Como que a gente acaba... Lembra, né? De algumas coisas específicas. Que bacana. E você só teve uma família lá que você cuidou das crianças? Ou foram mais... Teve uma só? Só uma então, família. Ficou 1 ano com a mesma família.
Eu fiquei 1 ano com a mesma família, eu pensei em renovar, mas eu tinha bolsa do ProUni no Brasil. Eu estudava psicologia no Brasil e eu tranquei a minha faculdade para poder ir no 6º semestre. E se eu ficasse 2 anos, eu temia perder a bolsa. Então eu falei, gente, quando que eu vou ter uma oportunidade, né, de... Eu sou a primeira pessoa da minha família nuclear ali, aí fazer um ensino superior, né? Certo. Então eu falei, gente, quando eu vou ter uma oportunidade? Eu sei que eu vou ter chorando, assim, eu peguei 3 voos, assim, eu tava miseravelmente Você queria ter ficado, mas você também não queria perder a oportunidade, né? Exato. De poder estudar, finalizar a faculdade. Exato. Talvez eu iria... Eu cheguei até a fazer entrevista com outra família para renovar o 2º ano, porque eles queriam colocar as crianças no daycare, né? Na creche. Mas eu acabei decidindo voltar. Então, eu fiquei 1 ano com eles. Entendi. E você... você tem irmãos também ou não? Você é a única filha? Eu tenho uma irmã mais velha e eu tenho uma irmãzinha de 7 anos agora. Olha só, estão todos no Brasil. Todo mundo tá no Brasil. Todo mundo no Brasil. E saudade da família, né? Saudade demais, né? É muito bom quando a gente pode visitar. Eu visitei a minha agora em dezembro, janeiro. Ai, que Foi bom. ótimo. Quando eu tava na França, fiquei 3 anos sem ir. Caraca, 3 anos. É bastante, É bastante. Eu tava assim, gente... Uma vida assim... Eu não sei, eu acho que depende das pessoas, né? Mas pra mim, eu estava... Cara, uma vida fora... Não vale a pena se eu ter que ficar 3 anos sem ver minha família cada vez. Sim. Então, eu voltei, visitei a minha família agora. Eu acho que já deu pra recarregar e aguentar até ano que vem. Legal, A gente tenta ir pelo menos uma vez ao ano. Esse ano, graças a Deus, a gente conseguiu já dar um pulinho lá de novo pela 2ª vez, então... Que bacana. Mas só a gente sabe a falta que faz, né? Faz. E... Bom, e você deve ouvir muito isso também dos seus pacientes, enfim, da galera que você atende. Mas aí, só voltando, então, um pouco ali na história do au pair, quantas crianças você cuidava? Eu cuidava de gêmeas. Olha! Então, eram 2. Eram gêmeas, a Lily e a Rose. Elas eram bem novinhas, Elas né? eram muito novinhas. Quando eu cheguei, elas tinham 6 meses. Caraca! E você tinha experiência com criança já, assim? Eu cuidar de tinha já... criança? Sim, eu tinha, porque eu já tinha trabalhado em festa de criança, já tinha sido mini e tal. Mas como babá, eu já tinha trabalhado em casa de abrigo. Que é a casa da criança Peniel, lá na minha cidade, né? Então, eu já tinha experiência com bebê. Não era especializada de falar, não, eu só faço isso, né? Mas eu já tinha experiência com bebês e várias crianças. Eu acho que foi isso também que chamou atenção a eles, né? Porque eu já tinha experiência com várias crianças. Então, eu cheguei, elas tinham 6 meses. E quando eu fui embora, elas tinham 1 ano e 7 meses ou 8 meses. Inclusive, agora eu tô indo visitar eles semana que vem. E as gurias estão com 8 anos. Caraca! Cara, a gente se sente idosa, né? Inclusive, elas nem devem lembrar de mim, né? Eu acho que a mãe faz o esforço de mostrar minhas fotos e tal, porque ela quer manter contato. Mas eu vou ter que me reapresentar novamente, conquistá-las novamente, né? Porque eu lembro de tudo, mas pouco, possivelmente, elas lembram de alguma coisa. E você tem fotos, coisas que você guardou dessa época, assim? Tenho. Eu lembro que quando eu cheguei, foi quando eu fiz o meu Instagram. Eu nem conhecia o Instagram na época, né? Ganhou um iPhone e falou, vou ter que fazer um Instagram, né, gente? Vou fazer um Instagram e também para manter contato com a família, né? No Facebook e tal. E aí eu postei, sim. Eu tenho fotos com elas. Que aí você pode mostrar para elas também e tal, né? Uma forma de se conectar. Legal. Sim, é verdade. E aí, então, você voltou pro Brasil depois desse 1 ano para finalizar a faculdade. Exato. E aí, que ano era isso? Desculpa. Eu acho que era 2015, mais ou menos. Sim. Tá. E aí, finalizou a faculdade e depois? Cheguei, finalizei. Só sei que 2 meses antes da minha formatura, eu já estava com a passagem marcada para ser au pair na França. Gente, olha só. E você não quis voltar para os Estados Unidos? Eu não quis voltar para os Estados Unidos. Eu nem sei dizer porquê. Eu acredito que aqui, para mim, era bem menos viável, né? Então, eu acabei não voltando para cá. E os Desculpa, viável você diz em questão econômica, financeira, né? E também porque aqui a faculdade é muito cara, né? A gente tá tendo um problema ali. O diretor tá dando uma... Diretor, tá tudo bem aí? Deu uma engasgada, gente, mas tá vivo o homem. Acontece. Então, tá precisando de uma água? Entra aqui, pode pegar. Tá bem?
Então, olha, eu aqui até derrubando a água, gente, que beleza. Então, na época, acho que até hoje eu não sei muito como funciona, mas era mais viável ir pra Europa daí, como au pair. Exato. Pra mim, assim, era mais viável ir pra Europa. E eu queria explorar também outros países, né? Eu nunca tinha ido pra Europa também. Enfim, quando eu morei nos Estados Unidos, foi a primeira vez que eu viajei. Então, eu falei, cara, agora eu vou pra Europa. Por que não, né? E eu sei também que eu queria migrar pra ficar de uma forma um pouco mais definitiva, diferente de quando eu fui au pair, né? Então, eu falei assim, bom, o que é mais viável? E eu sei que eu teria que retomar estudos, possivelmente, e estudos aqui nos Estados Unidos é muito caro, né? O acesso ao ensino superior, etc. Então, eu fui para a Europa. E eu achei uma família que pagou a minha passagem. Isso na Europa não existe. Aqui nos Estados Unidos é regra. A família que paga a sua ida e volta. Olha só. Na Europa, não. Na Europa... Não tem regra, não precisa ir por agência para começar. Você pode ter um contrato, apresenta lá para a prefeitura, vai no consulado, tira o visto certinho, mas não precisa ter agência. Nos Estados Unidos você precisa de uma agência. E então eu fui para a Europa dessa vez porque eu achei mais viável, assim. Mas eu também não sabia muito sobre a Europa, eu nem sabia. Você já foi direto pra França? Já fui direto para França. E o francês? 0. Então você foi na cara e na coragem. Eu fui na cara e na coragem, porque na época eu falei assim, cara, eu vou pra Europa. Eu não tinha um país em mente. Eu mal sabia onde era a França no mapa. Então eu conversei com várias famílias. Como o au pair ainda continua sendo, até hoje, a forma mais viável de ir economicamente, porque se você vai como estudante, tem que comprovar renda, etc e tal, renda que eu não tinha. Eu falei, você é au pair. Então, na época, eu entrevistei com várias famílias, assim, da Inglaterra, da Espanha. Eu não tava nem aí, eu só tava entrevistando as famílias. Sim. E aí, eu achei essa família da França, que queria que as crianças aprendessem o inglês, né? Eram 2 meninos. E como eu tinha feito curso de ensino de inglês, o TEFL, eu acabei indo. Na época, o meu inglês estava muito melhor, na época, né? E aí, eu acabei indo pra essa família que me aceitou com 0 francês. Olha. E os pais falavam algum inglês pra poder comunicar com você? Os pais falavam bem inglês e, inclusive, eles falavam um pouco de português. Olha. Especialmente o pai, porque eles tinham morado no Brasil. Olha só. Eles foram expatriados da L'Occitane, que é uma empresa francesa, né? No Brasil, em São Paulo. Olha só, interessante. Então, tudo casou ali pra dar certo. Sim. E aí, você ficou quanto tempo com eles? E aí, o que teve de bom nos Estados Unidos, na Europa, já não foi a mesma coisa. É mesmo? Eles foram muito simpáticos comigo no início, só que eles eram meio folgados, entre aspas. Né? Mas em que sentido? No sentido de os meus horários de trabalho, eles não respeitavam muito. Eu tava sempre fazendo hora extra, sem ser necessariamente remunerada e etc, sabe? Sim. Especialmente isso. De resto, eles eram ok. E o pai também ele tinha uma coisa de, tipo, de querer que eu estivesse na janta mais com eles, participasse da vida em família. Sendo que a minha experiência com a minha host family aqui nos Estados Unidos já tinha sido bem mais, assim, largada. Eles me deixavam pra fazer o que eu queria. Então, pra mim, não foi tão fácil a adaptação, né? Sim. Então, eu fiquei com eles 7 meses. Tá. Eu conversei com eles, sentei e falei, olha, não tá legal, né? Eu tô trabalhando mais horas do que eu deveria, etc. Eu estava com eles. Só que lá nessa casa, aqui nos Estados Unidos, eu morei num basement, né? Que é um quarto no basement. Lá nessa casa, era uma casa muito grande, assim. E, sei lá, 30% da casa é uma casa de 2 andares. E 30% da casa, vamos dizer assim, um lado da casa, era o estúdio que eu morava. A gente chama de estúdio. Entendi. Então, embaixo era a cozinha, a sala e um toalete. E em cima era o meu quarto. Então, era tipo uma casinha, assim. Uma casinha que era meio que só sua daí. Só a minha. Eu amava. E a vista era linda, porque foi nos Alpes franceses, né? E eu nunca tinha visto montanha até então. Que delícia. Exato. Só que aí, em questão de trabalho, não tava te... Não tava tava muito legal. batendo muito, assim, com as minhas necessidades. O francês eu também não praticava muito, né? Porque na época eles falavam mais inglês comigo, eu não sabia nada. É muito difícil quando você não sabe literalmente nada. Não sabia falar bonjour, meu nome é Gabriela. Não sabia falar isso. Eu tinha feito um cursinho de francês em casa, que precisa comprovar o A1.
Mas assim, aquele curso que você faz pra fazer a prova e depois Sim. esquece tudo. Então, eu fiquei 6 meses lá. Depois eu fui pra uma outra família em Paris. Fui assim, chorando também, porque eu não queria. Na época que a gente entrou em rematch, que é achar uma nova família, eu procurei lá nos Alpes. Mas eu não Você achei. queria ficar por lá. Queria ficar por lá, porque eu tinha amado. E, assim, eu não sou muito da vida de grandes cidades, sabe? Eu gosto de calmaria e tal. E a gente morava numa cidade com 2.000 habitantes. Sim, era muito calma. Muito calma. Então, mas aí, na época, eu não achei outra família por lá. Eu tinha entrevistado com umas famílias assim, mas, tipo... Uma coisa de, tipo, o pai físico... Lá na França, a gente tem um instituto de pesquisa de... eu não sei direito como chama, de física e coisas nucleares, etc. Chama CERN, um instituto que é dividido entre a Suíça e a França. E eu fui fazer entrevista com a família e o pai era físico no CERN. Eu só sei que a casa ficava muito longe e, tipo, ele não tinha Wi-Fi. Ou seja, não dava pra falar com a minha família. Entendi. E aí o pai começou a me explicar que o Wi-Fi era ruim pro cérebro e tal. Eu falei, cara... Acho que não vai rolar. Não vai rolar, não vai rolar. E aí eu falei, deixa pra lá. As crianças, assim, super queridas, mas também eram várias crianças, eu acho que eram 4 crianças. E eu falei, não, deixa pra lá, vai ser estresse, não vou conseguir nem conversar com a minha família. Aqui nesse fim de mundo, não tem nada pra fazer nesse lugar. Sem Wi-Fi, cara. Não dava pra estudar, não dava pra fazer nada, né? E aí eu acabei indo pra essa segunda família em Paris. E aí foi que eu conheci Paris e tal, né? Gostou? Qual a sua impressão de Paris? Eu gostei de Paris, só que eu já cheguei num dia onde eles fazem rodízio de carro. E eu peguei o Uber lá do ônibus, eu fui de ônibus, né? Eu peguei o Uber, a mãe tinha chamado Uber pra mim. E aí a gente demorou super pra chegar, então a primeira impressão que eu tive, eu falei, ai, cara, Paris. Já foi um pouco estressante. Já fui estressante, porque eu já fui com meio que esse pré-julgamento de tipo, cara, eu não quero sair daqui, eu não quero ir pra Paris. Sim. Engraçado falar isso, as pessoas acham que a gente é tipo, sei lá, snob, alguma coisa assim. Como assim você não quer ir pra Paris, né? Mas eu cheguei em Paris, assim, tive essa primeira impressão, eu falei, gente, que bagunça, né? E realmente é uma bagunça, mas isso era o quê? 4 anos atrás? Mais de 4 anos atrás. Então, hoje eu já tenho uma percepção completamente diferente, sabe? Eu entendo a cultura, eu entendo porque as coisas acontecem um pouco mais, né? Depois de 5 anos, a gente acaba entendendo um pouco mais. Então, hoje eu não vejo como bagunça, eu vejo como outras coisas, como pessoas lutarem por seus direitos, como pessoas valorizarem assuntos ambientais, etc, né? Eu vejo de uma outra forma. Mas na época era, nossa, cara, que bagunça. Sim, você não estava inserida ali, né, nas questões ali da cidade. Não. E, enfim, você estava vindo também de uma outra experiência, né, num outro lugar totalmente diferente, eu entendo. E você ficou daí mais 6 meses lá, em Paris? Não, daí nessa família, eu fiquei 2 meses somente. Aconteceu um acidente lá com eles, ainda bem eu não tava. Nossa. Mas aconteceu algo grave com eles lá. E tinha 2 crianças e eles perderam uma das crianças nesse acidente. Nossa, que tristeza. E na época que você trabalhava com eles? Na época que eu trabalhava lá. Nossa. E, assim, foi muito impactante e tal. Na época, eles são judeus. Eles foram para Israel para levar cinzas e tal. E eu fiquei num quartinho, porque eu tinha um quartinho que a gente chama de estúdio, né? Ou chambre de bonne, que hoje não se usa mais esse termo, que é o quarto dos serviços, do criados, pessoal tipo exatamente, assim. exatamente. Tá. E hoje, né, a gente não usa mais esse termo. O que acontece é que, bom, antes, né, a gente morava num lugar muito burguês lá em Paris, que é do ladinho da Champs-Élysées, que é a avenida mais cara e mais famosa de Paris, né? Então, assim, era muito comum. Tem esses prédios de estrutura Haussmann, que fala, né? E aí, no último andar do prédio, tem todas as chambres de bonne, que são quartinhos de 9 metros quadrados. Caraca. Assim, onde você tem uma ducha, o seu colchão, uma plaquinha pra você cozinhar alguma coisa e o toalete você compartilha com o andar inteiro.
Gente, que loucura. Exato. Então, todo mundo que trabalha com essas famílias vive nesse último andar ali, nesses Não, quartinhos. isso era ou não? antigamente, né? Na época ali, Tá. né? Hoje em dia já não é mais assim. Hoje em dia não é mais assim, mas é um pouco assim. Por exemplo, a família, quando ela compra um apartamento ali, ela já ganha o quartinho, O direito ao estúdio. quartinho. Uhum. Exato. Então, assim, a família e apartamentos em Paris, eles não são grandes, né? Porque tudo é muito pequeno lá. Sim. Claro, o apartamento deles era grande, mas era 2 quartos, Uhum. né? Sim. E então eles colocavam au pair lá. E é muito comum a au pair em Paris morar nesses estúdios. Hoje em dia a gente chama de estúdio. Só que eles foram para Israel, me deixaram lá, e eu tava naquele quartinho de 9 metros quadrados. Sendo que antes eu tinha, sei lá, eu Sim. tinha um estúdio de, eu acho que fazia uns 50 metros quadrados o meu estúdio na montanha, né? Sim. Então não tava muito bem. Eu lembro que na época eu também não sabia como conversar, porque eles tinham ido para Israel, levaram o bebê, então eu sabia que eles precisariam de um au pair, porque eles iriam voltar. Mas eu também não queria ter indelicadeza de ficar perguntando. Eu me senti Depois invadindo dessa aquele situação, momento. né, Exato. que aconteceu. Exato. E daí acabou que no final, acho que 2 semanas depois, e eles me deixaram lá sem salário, então, né, como que eu ia fazer? Mas eu acabei aguardando, acho que 2 semanas depois, não, 1 semana e pouco depois, a mãe me mandou mensagem. E aí ela explicou o ritual que eles fizeram. E falou, ó, ele tá descansando em paz agora, etc. Porque é um ritual ali que dura alguns dias, né? Ele era o filho mais velho? Era o filho mais velho, ele tinha 3 anos e pouco. E aí ele acabou... Eles acabaram, né, voltando, mas muito tempo depois. Eu só sei que ela me mandou mensagem, ela falou assim, Gabi, a gente não sabe quando a gente vai voltar. E realmente, eles não tinham... Eles eram donos de um hotel, eles não tinham compromisso de Certo. ter que voltar a trabalho, etc. Então, eles me falaram isso, a mãe me falou isso, e aí eu falei, como que vai ficar, né, na situação e tal. E ela falou, não, Gabi, a gente não sabe quando a gente vai voltar, eu acho que seria melhor pra você procurar uma outra família. E mesmo que ela não falasse isso, eu ia querer ir, né, porque pra mim era muito difícil entrar no apartamento, enfim. Ver Ficar ali. Exato, a criança não tava lá e tal. E aí eu troquei de família. Então eu fiquei. Acho que eu não fiquei nem 3 meses nessa família. Entendi. Né? E aí eu troquei de família e fui pra terceira. E última. Em Paris mesmo. Acabou. Foi perto de Paris, assim. Chavanel, o nome da cidadezinha. É uma cidadezinha bem pequenininha, lá no estado de Ile-de-France. E nesse tempo, o teu... Aí sim o seu francês foi melhorando. Aí você começou a aprender francês, começou a comunicar um pouquinho mais. Exatamente. Nessa terceira família, o pai, assim, me ajudava muito. Incrível, incrível. Era um casal intercultural. A mãe, ela era americana. E o pai é francês. A mãe não ligava muito, não. Ela só queria falar em inglês. Mas o pai, ele me ajudou com muitas coisas. Eles pagaram um curso de francês pra mim. Que bacana. O que não é obrigatório também. Eu cuidei de uma criancinha só, um bebê. Eu amo cuidar de bebês. Eu adoro. Você acha mais fácil? Eu acho mais fácil. É porque a criança mais velha ali, quando começa a falar, eu falo, ai, não, tá, começa a falar. Já tem mais vontades, já quer pedir mais coisa. Exato. Bebê ali, você dá o mamar dele, coloca pra dormir. Exato, dependendo da criança. Depende muito da criança, né? Mas eu tenho preferência por bebês. Então, eu cuidei desse bebê. E aí, eu fiquei lá o resto do meu... Eu tinha renovado, acho que eu precisava ficar mais 6 ou 7 meses. Eu acho que foi isso. Que foi o tempo que você ficou lá. Exato. E aí, quando acabou, você tinha que voltar pro Brasil? Como que foi isso? Não, quando tava acabando o meu tempo lá, eu já tava aplicando para os mestrados. Porque certo. quando você vai com visto de au pair, na verdade, na época, isso hoje mudou. Mas na época a gente ia com visto de estudante, porque a gente é estudante da língua francesa, né? E na entrevista você tem que apresentar o certificado de matrícula no curso de francês. Então, quando você vai de au pair, você também tem que estar fazendo algum curso? Tem que estar. Tá, entendi. Na época... Então, aí você já tinha esse visto de estudante, aí você precisava só renovar.
Exato, exatamente. Então, eu Aham. apliquei para os mestrados. Na época, psicologia lá é muito concorrido porque eles abrem as vagas em detrimento do mercado de trabalho. Então, assim, não Certo. tem... Não, na época não tinha. Agora, depois da pandemia, só se ouve falar em psicólogo lá na França. Olha Mas só. na época não tinha muito, assim, mercado para psicólogo, né? Aham. Então, era muito concorrido. Eu lembro que na época eu apliquei para uns 16 mestrados, mais ou menos. Foi bastante. E eu só passei em um. Olha só. Uhum. E aí eu passei nesse, que era o meu plano Z, Aham. mas acabei indo. E os mestrados lá são pagos ou não? São pagos e o que eu fiz custou 360 no ano. 360 euros? Uhum. Caraca. 360 olha só. euros. Universidades públicas lá é assim. Aham. Agora mudou algumas universidades públicas. O querido presidente Macron, ele colocou um programa lá que se chama, ironicamente, Bem-vindo à França. Bienvenue en France. Ironicamente. Ironicamente, porque os estudantes de fora da União Europeia, agora, ao invés de pagar 300 e pouco, como os outros estudantes franceses e europeus, estão pagando 3 mil e pouco, eu acho. Olha Alguma só. coisa assim. Bienvenue en France, Nossa, né? é bem-vindo mesmo. Muito É uma boa forma de trazer a galera, né? De Nossa. fora. Pra... Ótimo. Se na época eu tivesse que vir como estudante, eu já não viria, né? Mas o que acontece? Muitas universidades não aderiram a esse programa, então eles estão fazendo resistência a esse programa. Entendi. Né? E a minha universidade, onde eu passei na época, a Université Paris-Nanterre, Paris, o nome da universidade, é conhecida como, assim, a mais de esquerda possível da cidade. Certo. Então, eles não aderiram Uhum. a essa nova taxa, né? Uhum. E aí, eu paguei 300 e pouco no ano. Por isso Olha. que é muito mais fácil ter Acessível, acesso. né? Com certeza. E você fez por quanto tempo o mestrado? Durou quanto tempo? 2 anos. 2 anos. E nessa época você já também trabalhava na tua área ou não? Nessa época eu ainda não trabalhava na minha área. Quando eu me formei e vim como au pair, eu lembro que eu não queria ficar sem estudar psicologia por um ano, então eu fiz uma pós quando eu era au pair, mais online no Brasil, Sim. na mesma faculdade que eu me formei, uma pós em educação especial, porque é um assunto que eu gosto. E aí, quando eu comecei o curso o mestrado de psicologia na França, eu fui babá também. Todo o tempo eu fui babá até o final do mestrado 1. Isso mesmo, até o início do mestrado, que a gente chama de mestrado 1, primeiro ano, e mestrado 2, o segundo ano. Até o início do segundo ano eu fui babá. E aí, no segundo ano, quando a gente confinou, eu comecei a atender já. Porque eu já tinha, na verdade, o título de psicóloga lá. Eu já tinha validado, né? Entendi. Então, eu tinha já o meu número ADELI, que é o número que você tem de psicóloga lá. Porque a validação da profissão de psicologia na França é razoavelmente fácil. Assim, em detrimento das outras áreas de saúde, que, nossa, é um parto para validar alguma coisa, a psicologia é bem tranquilo. Então, eu já era psicóloga no território francês. Então, eu comecei a atender no meu mestrado 2, já. E você falou que você começou a atender já online. Que já era a época da pandemia. E aí era o que estava rolando, né? Online. Era o que estava rolando. Você já chegou a atender presencialmente antes disso? No Brasil? No Brasil, eu atendi como estagiária, né? No quarto e quinto anos da faculdade, no Brasil, no bacharelado de psicologia, a gente faz, na minha universidade, a gente faz no quarto ano estágios básicos. A gente roda em diferentes áreas, né? Da saúde, organizacional, educacional e clínica. E aí, no quinto ano, basicamente, a gente só tem uma matéria, que é a matéria do TCC, e o resto é tudo estágio. Tudo estágio de atendimento. E o que você sentiu de diferente, assim? Você sentiu algum baque de atender online? Alguma diferença que te incomodou ali no início? Ou você gostou desse formato? Sim. Como formato, eu não estranhei. Por quê? Porque o final do meu mestrado 1 e o mestrado 2 foi basicamente todo online. Então, eu não gostava muito, mas eu me adaptei, né? Eu gosto de aulas presenciais, né? Mas eu já estava acostumada com o formato. Então, quando eu comecei a atender, eu tinha as apreensões típicas de um estudante de psicologia, vamos dizer assim, né? Que poxa, eu só vou ver essa pessoa do peitoral para cima. Como que eu vou fazer,
por exemplo, para saber se a pessoa tá nervosa quando ela fala Sim, sobre alguma coisa, sim. ou se ela tá tremenda, se ela tá ansiosa, se ela tá mais inquieta, ou se a linguagem corporal dela está desconexa com a linguagem verbal. Então, eu tinha esse tipo de preocupação, né, do que a gente aprende sobre psicologia clínica e da análise mesmo, né? Sim. Mas acabou que depois, assim, dos primeiros atendimentos, alguns meses, eu acabei me adaptando. Eu vi que é uma E modalidade... mesmo assim, você consegue fazer essa leitura corporal, mesmo estando online, assim? Parcialmente, na Aham, verdade, né? Acaba aham. que, como... O que que eu faço, né, nos meus atendimentos? Eu invisto muito na relação de confiança que o paciente tem comigo, Certo, aham. né? Então, eu não preciso... Para que eu não precise tanto fazer recurso a esse tipo de coisa, né? Então, tem paciente que já fala, ai, você não tá vendo, mas eu tô tremendo, tô nervosa, eu tô alguma coisa, né? Aham. Então, acaba que elas se abrem bastante, assim. Ainda bem, aí eu não preciso tanto disso. Mas é verdade que agora eu comecei a atender presencial faz pouquíssimo tempo, faz 2 meses só. Uhum. Depois de quase 4 anos, mais ou menos, atendendo online. E eu vejo, assim, algumas diferenças, mas nada que impacte muito, vamos dizer assim, a eficácia da terapia, né? Sim, sim, perfeito. E o que que te levou a focar mais nessa área, nessa parte do imigrante? Foi o fato de você se ver como imigrante, você ter interesse, né, nessa parte, ou aconteceu? Quando eu comecei a divulgar o meu trabalho online, foi, na verdade, uma amiga minha que me falou, olha, Gabi, dá pra ser psicólogo, dá pra fazer conteúdo pro Instagram. Uhum. Até então, eu não tinha Instagram profissional, só tinha meu Instagram que eu colocava minhas fotos ali. E aí, eu comecei a postar conteúdo sobre psicologia. E aí, então, eu me interessei pelo marketing, né? Porque eu Sim. falei, gente, eu postava no início, eu postava sobre todas as coisas. Eu postava sobre carreira, eu postava sobre burnout, eu postava sobre narcisismo, postava sobre tudo. Aham. E aí, depois no marketing, eu aprendi que não é assim. E que a gente Uhum. precisa ter um nicho, né? Sim. E foi aí, então, que eu decidi. Eu falei, cara, eu acho que eu vou falar sobre imigração. Que eu só postava em português mesmo, né? E acaba que ter pacientes no Brasil somente, pra quem mora na França, não dá. É, até pela grana, né? Pelo Não. pagamento, enfim. Não dá, não dá. A Sim. gente ganha em reais. Sim. O quê? Pra fazer um dinheiro decente pra morar na Sim. França, eu precisaria ganhar, sei lá, 40 mil reais Com certeza. por mês. Então, não Aham. dava. E aí, foi então que eu falei, cara, eu acho que vou falar sobre imigração. Na época, não tinha ninguém. Eu procurei vários psicólogos, já tinham, já. Foi o boom ali das psicólogas na época da imigração, começar a produzir Sim. conteúdo, né? Então, já tinha muitas psicólogas que falavam sobre vários assuntos, mas sobre imigração, eu não achei... Eu acho que eu achei uma pessoa na época, não sei mais se essa pessoa continuou, Uhum. mas basicamente não achei ninguém, assim. Aham. E aí eu comecei a falar sobre imigração e eu vi que as pessoas começaram a se identificar com isso. Então eu falei, cara, que legal, vou trabalhar com brasileiros imigrantes. E foi aí que então que eu decidi, meio que assim, espontaneamente, vamos dizer assim, né? Falei, bom, agora eu vou ser psicóloga clínica, uma coisa que eu também não pensava em ser na época de faculdade. Uhum. Porque eu falava, é tão burguês, é tão... e tratar um por um. Eu gosto de grupo, eu gosto de povão, eu gosto... Então, eu pensava em ser psicóloga social, né? Uhum. Ou psicóloga educacional, trabalhar com grupo de crianças, etc. Eu não pensava em ser psicóloga clínica. Só que a pandemia não tinha preparado a mesma coisa pra mim, né? Sim. E aí, eu, então, fiz a psicologia clínica, né? Ofereci psicoterapia e amei, gostei, me apaixonei muito. E agora eu tô estudando, assim, mais e mais sobre, enfim, a minha abordagem é TCC, cognitivo comportamental. Fiz cursos na área, agora tô fazendo pós-graduação. Eu falei, cara, é isso que eu quero, assim. Então, foi Que o momento que eu me legal. achei, Você sabe? se encontrou ali. Aham. Esse mestrado da França, ele foi o que exatamente? O mestrado da França foi em psicologia organizacional e do trabalho, primeiro ano. E o segundo ano foi em psicologia da orientação, avaliação e conselho, que é, na verdade, psicologia do conselho de carreira. Por que eu escolhi o mestrado 2 nessa área? Porque
tinha isso, ou tinha ergonomia, ou tinha RH, que são áreas que eu detesto. Sim. E eu falei, gente, na época eu não passei, como eu contei pra vocês, eu não passei nos Aham. mestrados de clínica. Eu tinha aplicado, mas eu não passei. E eu falei, cara, eu vou escolher orientação de carreira, porque é a coisa que mais se assemelha ali à psicoterapia, à psicologia clínica, né? Porque a orientação de carreira também é um trabalho que pode ser individual e tal. Então, foi nessa área. Acaba que eu achava que era meio inútil. Falei, cara, de novo, vou estudar, cara, o que eu não gosto. Até porque psicologia eu meio que comecei assim também. Eu, cara, o que eu tô fazendo aqui? Mas isso é outro episódio. Mas eu acabei vendo que foi muito útil pra mim, na verdade, o mestrado na área de psicologia, de orientação de carreira. Porque, na verdade, quando a gente se muda de país, basicamente é uma das primeiras coisas que vai impactar a nossa saúde mental. Com certeza. Então, eu falei, cara, até que no segundo ano eu fiquei mais conformada. Eu fiz o meu TCC na área que eu queria. Eu coloquei um pouco de terapia cognitiva, né? E cognição no TCC. Coloquei também logoterapia, que é uma abordagem que eu adoro. E consegui, assim, fazer limão-limonada e fazer o que eu queria, né? No E meu transformar TCC. aquilo dentro do que você gosta, né? Exato. Então, eu criei um sentido para esse mestrado, né? Mas acabou que eu tive que aguardar que o mestrado finalizasse para eu começar a estudar TCC mais a fundo, começar minha pós de TCC e tal. O que é o T do TCC? Terapia. Ah, terapia. Terapia. Eu ia falar, é terapia, É, não não, é é não? porque eu não, ela falou cognitiva comportamental, é isso? Né? Isso. Aí eu- E a gente até falou um pouquinho antes, né? Antes da gente começar a gravar, a gente tava conversando sobre as abordagens. E aí tem o TCC e tem a psicanalítica? Tem a psicanálise. aham. Psicanálise. Qual... Eu pergunto porque eu sou meio ignorante mesmo, assim. Eu acho que tem gente que também tem ainda um pouco de dúvida para entender, até na hora da gente procurar uma terapia e tal, pra gente entender um pouco, como você mesmo falou, também tudo depende muito da fase que a gente tá vivendo, né? Sim. Você pode explicar um pouquinho pra gente da diferença das duas abordagens? Como que Sim. funciona? Sim. Tem várias abordagens, na verdade, além da TCC e da psicanálise, né? Aham. Vai depender muito também das queixas do paciente e eventualmente, de transtornos, né? Porque, por exemplo, TCC, a gente sabe que TCC é útil para muitas coisas. Por exemplo, tratamento de depressão, ansiedade, etc. Mas alguns tipos de transtorno, por exemplo, borderline, né? A gente sabe que hoje, atualmente, na área da ciência psicológica, o que é mais eficaz para borderline não é a TCC, é a DBT, que é a dialética comportamental, né? Então, vai depender muito das queixas. Mas a análise, eu também não quero falar de áreas que eu não sou especialista, né? Aham. Mas a análise, ela não é considerada uma psicoterapia baseada em evidências, como a TCC, como a DBT, como as terapias contextuais, etc. Porque ela é um acompanhamento, é exatamente o que diz a palavra, é uma análise, é um acompanhamento ao longo, se você quiser, de toda a vida. A longo Né? prazo. Exato. Assim. Para psicanálise, falar de você é o trabalho de uma vida inteira. E é verdade, né? Sim. Então vai depender muito do seu estilo, do que você gosta. Eu tendo a dizer que, na verdade, as diferentes abordagens, elas são formas diferentes de dizer a mesma coisa, né? Então, assim, a psicanálise, ela vai focar na análise de como você se comporta, do que você vive, das suas emoções atuais, a partir da sua história de vida. O que acaba acontecendo também em TCC, só que em TCC a gente vai focar no comportamento atual, nas queixas atuais e nos objetivos de trabalho. Então, em TCC, a gente faz uma avaliação nas primeiras sessões, a gente desenha certinho o caso junto com o paciente, vê quais são as queixas, a sintomatologia, quando que acontece. É muito, assim, esquematizado o TCC. Então, o que você já fez para tentar resolver isso? Quais foram as estratégias? A gente faz análise das estratégias. Essa é mais saudável, essa não é tanto. O que funcionou? Quando que aparece, sei lá, por exemplo, ansiedade? Quando que aparece? Né? Como que você faz para gerir? E aí, então, a gente faz objetivos de trabalho no final da fase de avaliação de TCC, junto com o paciente. Então, tem um objetivo de trabalho, sei lá, trabalhar a gestão da raiva. Eu quero
trabalhar a questão da ansiedade. E a gente faz uma lista desses objetivos, né? Sei lá, quero ser mais calma. O que a gente faz em TCC? A gente quantifica um pouco e qualifica também os objetivos. Então, quero ser mais calma é um ótimo objetivo. Mas, como que a gente sabe que você tá mais calma? Gabi, quando eu estiver bravo com meu esposo, eu vou falar sem gritar e respeitando e vou conseguir resolver a situação, né, sem que a gente precise magoar um ou outro. Ok. Esse é um objetivo mais palpável, né? Eu acho que a principal diferença entre a TCC e a psicanálise é essa. Entendi. Que vamos dizer mais assim, específico ali, mais os objetivos. específico. Claro que a gente revê objetivos durante toda a terapia, né? Eu sempre tô revendo objetivos com as minhas pacientes, até porque, sei lá, você tá trabalhando uma coisa, de repente acontece alguma coisa aquela semana, a gente vai deixar essa coisa de lado, a gente vai, né, sempre trazer ali o que tá acontecendo agora, no aqui e agora. Assim como a Gestalt, por exemplo, que também trabalha no aqui e agora. Então, acho que a principal diferença é essa. Em TCC, a gente vai pegar os acontecimentos da semana e a gente vai trazer sempre o objetivo daquele paciente para trabalhar aquilo. Por exemplo, como eu falei, eu quero ser calma. E aí aconteceu alguma coisa, sei lá, com a professora do meu filho essa semana. Então, a gente vai analisar aquela situação, a gente vai ajudar o paciente a monitorar o seu próprio humor, monitorar o que ele está pensando, que é a cognição, né? O que ele anda pensando, porque para TCC, o que a gente depreende é que o que precede um comportamento é um pensamento e é uma emoção. Então, ao invés de, por exemplo, a análise comportamental foca literalmente no comportamento. A TCC, a gente foca na forma de pensar. Porque a gente depreende que a forma que você pensa, ela vai impactar o seu comportamento. Com certeza. Que interessante. Você citou, acho que é logoterapia? O que é logoterapia? Logoterapia é uma corrente terapêutica também, né? E ela é mais fenomenológica, então ela é mais na área humanista, assim como a psicanálise, por exemplo. Eu amo logoterapia. Quem criou a logoterapia foi o Viktor Frankl, que na época era um neurologista e também psiquiatra. Na época não era muito, né, muito claro as áreas, mas ele era neurologista e médico psiquiatra. E o Viktor Frankl, ele era judeu, e foi na época da Segunda Guerra Mundial, né? Então, o Viktor Frankl, ele viveu em campos de concentração, né? Ele foi torturado, enfim, tudo que você puder imaginar na época aconteceu com ele. E foi então que ele não podia, né? Mas ele acabou escrevendo um livro enquanto ele estava confinado, e acabou que ele tem muitos materiais, muitos escritos e tal. E ele trabalhava com o setor, antes de ir para os campos de concentração e ser capturado, ele trabalhava com pacientes suicidas, muitos pacientes suicidas no hospital. Então, o que ele fala? O que a logoterapia fala? A logoterapia fala que a forma como você lida com o seu sofrimento, ela vai ditar se esse sofrimento é patológico, né? Ou não, porque o que ela depreende é que o sofrimento psicológico, patológico, ele é uma dor sem sentido. Então, o autor, ele escreveu um livro, agora, eu li esse livro já 2 vezes. Como é o nome do livro? É o livro, depois eu passo para vocês, mas é um livro sobre sentido. Em Busca do Sentido, o nome do livro, do Viktor Frankl. Muito bom, muito bom. E é um livro compreensível, não é só pessoas da área de saúde mental que poderiam ler. Entendi. Sim, ele é um livro muito bom, que é um livro onde ele faz análise de como as pessoas no campo de concentração sobreviveram psicologicamente. Olha, quando eles não tinham mais nada. Eles não tinham acesso a comida, bebida, nada. Tipo, tinha zero esperança. Zero esperança. E ele faz uma análise de como se deram as relações ali, né? E cada pessoa, acabou que ele sobreviveu, ele ficou 1 ano e pouco, ficou em diferentes campos de concentração, perdeu o pai, a mãe e a esposa, que estavam em outros campos de concentração. E aí ele criou a logoterapia. É muito interessante, é uma corrente muito interessante. Caraca, que interessante. Eu nunca tinha ouvido falar, mas fiquei interessada. Agora quero ler esse livro também. Sim, é muito legal a logoterapia. Eu tenho vontade um dia de fazer
terapia com um logoterapeuta. Eu acho que seria bastante interessante. E você faz terapia? Faço. Eu faço terapia agora com uma psicóloga que é TCC. Ah, legal. TCC como eu. Assim como você. Uhum. E mas você é presencial ou é online também? Não, a minha psicóloga, ela é online e ela tá no Brasil, inclusive. O nome dela é Aham. Patrícia, quem me indicou ela foi uma amiga minha que também é psicóloga. E ela tá em São Paulo, eu acho. Eu acho que vocês que cuidam dessa parte emocional e psicológica das pessoas, é muito importante também ter a cabeça no lugar, né? Ou tentar se organizar com a cabeça fora do lugar, mas pelo menos tá entendendo o que tá acontecendo. Sim. Posso Pode, fazer uma vai lá. Sim. Gabriela, eu queria que a gente entrasse um pouquinho mais agora, se fosse possível, na questão do imigrante mesmo, né? Pra gente ter um tempo pra discutir sobre isso. Claro. E teve uma coisa interessante que você mencionou, que é sobre por exemplo, esse transicionamento de carreira, de estilo de vida que acontece de forma meio que abrupta para a maioria dos imigrantes, né? Sim. Eu, por exemplo, trabalho com um restaurante e tenho um colega de trabalho que era dentista, né, no Brasil. Tinha uma carreira estabelecida e, né, acabou depois mudando para cá. E hoje trabalha comigo no restaurante, uma função totalmente diferente, né? Uma função muito mais, vamos colocar entre aspas, braçal, assim, né? Que a gente Sim. trabalha mais. Eu queria que você comentasse um pouco como que isso impacta na cabeça do imigrante, como que as pessoas podem lidar com esse tipo de sentimento. Eu acho que existe até uma questão meio, no sentido mais tranquilo da palavra, meio egóica também, porque a pessoa Sim. trabalhou, lutou para se formar e depois acabou pegando um trabalho depois aqui que considera-se, entre aspas, inferior, vamos dizer assim, né? Mas Sim. que na verdade não é, né? Queria que você falasse um pouco disso. Ah, sim, com certeza. Esse assunto que você mencionou, João, eu acho que o top, assim... Que O mais... que eu mais escuto nos atendimentos, né? Que é exatamente isso que você falou, é muito egóico. Tem a questão da perda do status profissional, né? Eu também tenho uma amiga que no Brasil tinha um escritório dela, um cabinet, não sei como que chama. É dentista também, e ela tinha tudo, assim, o cabinet dela, tudo certinho, e migrou pra França como au pair, assim como eu. Adulta, Sim. madura pra morar com a família, cuidar das crianças. E agora ela tá indo pro último ano dela, porque ela também teve que retomar estudos. Então, essa questão da perda de status pega muito. E como que as pessoas vivem isso? Depende. Depende muito, e aí que a gente toca a importância da preparação psicológica pré-migração, né? Antes da migração, porque vai depender muito de como a pessoa vê, quão resolvida ela tá com isso, né? De que ela vai ir para um novo país onde aquela profissão dela não pode ser exercida, e nós somos também o que fazemos. Né? Eu sou a Gabriela, psicóloga, eu me apresento como psicóloga o tempo inteiro. O tempo inteiro. Né? Na França, quando você conhece alguém, a primeira coisa que a pessoa pergunta é o que você faz da vida. Né? Então, há essa quebra de identidade Sim. que é basicamente imposta a você. É uma coisa que, bom, você não planejou, mas que acontece. Você é dentista no Brasil... Agora, no novo país, entre aspas, você não é nada. Você vai precisar construir uma outra profissão, né? Sim. E eu acho que isso, como o João bem falou, é muito egóico, né? Porque faz parte da nossa identidade, de quem a gente é, do que a gente apresenta para a vida, para o mundo e para as pessoas, Sim. né? Então, isso pode impactar, sim, a saúde mental, mas, como eu disse, vai depender muito da pessoa. Tem gente que é muito bem resolvido com isso, né? Vai depender muito de se ela considera, né, que a nova profissão ali não é uma profissão tão digna. Tem também questões familiares envolvidas, né? Então, se for aquele imigrante que saiu e que a família não apoiou, especialmente se vier de uma família que tem mais grana, né, ali, que talvez a família não apoiou tanto. Poxa, que você tá indo... Não concorda muito. Não concorda muito. Poxa, mas você é médico aqui no Brasil, cara, você tá indo pra França... pra, sei lá, fazer um doutorado, por exemplo, né? Ah, mas você tá vivendo aquela vida de, entre aspas, doutorado, na verdade é um profissional, né? Mas, entre aspas, estudante. E aí a família, você não precisava viver isso, né? Então, pra que aquela pessoa
possa viver isso de uma forma psicologicamente resiliente, ela vai precisar se resolver com esse assunto pelos seus próprios meios, né? Então, tem tanta coisa envolvida nisso, na forma como a pessoa vai viver. Uma dessas coisas é, por exemplo, quem subestima a opinião dos familiares... Subestima não, perdão. Superestima a opinião dos familiares, né? Aquela pessoa que já vem de uma relação familiar um pouquinho mais codependente e tal, pode ter bastante dificuldade com isso, né? Depende muito do tipo de... pessoas que você conhece da sua rede ali no Brasil, né? Sei lá, se você era dentista e que aí todo mundo da sua rede era dentista e aí que você mudou para um novo país e agora você é garçom, por exemplo, né? Depende bastante de como você desenvolve essas relações e o quanto você estima esse status, porque é literalmente uma perda de status profissional, né? Sim. E é claro, não acontece só com brasileiros, acontece, por exemplo, com franceses que migram para o Canadá. Às vezes você exerce uma profissão aqui na França, você não vai poder exercer no Canadá antes de passar por todo aquele trâmite. Às vezes você vai ter que parar para ir numa classe de alunos que tem, tipo, 10 anos menos do que você e que você pensa, cara, o que eu tô fazendo aqui? Né? Se no meu país eu já era isso, né? Então, eu costumo dizer que isso vai requerer bastante humildade. Humildade é uma habilidade indispensável nesse processo, né? E a gente sabe que não é fácil realmente. Então, tem a questão das relações familiares, da quebra de expectativa dos pais, dos familiares, dos amigos, dos outros colegas, né? Que mais? Tem a questão também do idioma, que às vezes, né, você muda para um país, você até pode exercer sua profissão, só que você não consegue exercer no novo idioma. Sim. Porque é mais ou menos o que aconteceu comigo. Eu sabia ser psicóloga em português. Sim. Eu não sabia ser psicóloga em francês. E foi por isso, inclusive, que eu fiz o mestrado. Eu não sabia ser psicóloga em francês, né? Então, você precisa reaprender a ser psicóloga ou a ter a sua profissão no novo idioma, e isso também vai requerer bastante paciência, bastante resiliência, né? E tolerar também, né, a frustração. Vai ser frustrante. Não tem como, né? E a frustração é um sentimento normal nesse processo. Tem que endemonizar a frustração, nada disso. Você vai ficar frustrado. Só que se você parar ali, né? Exato. Não fizer nada a respeito. Se você enfrentar a frustração como se você não devesse sentir aquilo, você vai estar criando mais uma luta, que é a luta de já passar por essa perda de status e mais a luta de ficar se julgando porque você está frustrado, né? Então, o que a gente trabalha muito em terapia é isso, de você aceitar as emoções do processo e não precisar ficar lutando contra elas, porque senão você vai ter mais um trabalho, mais uma fonte de estresse, numa fase que já por si é estressante, né? Então, bom, eu acabo não respondendo muita coisa quando vocês perguntam. Você respondeu bastante, na verdade. Mas é que realmente não tem uma regra para todo mundo. Sim. Cada um vive a perda de status de uma forma, forma diferente. E é realmente muito, muito individual. Né? Mas é claro que a gente tem ali um conjunto de processos que meio que acontece com todo mundo, mas a forma como cada pessoa lida com isso é realmente bastante diferente. Eu, por exemplo, quando eu fui para a França, eu já estava bem resolvida com isso, porque eu já sabia que ia acontecer, eu já tinha morado nos Estados Unidos, né? Eu já sabia que ia acontecer, então eu não estava exatamente sofrendo. E você meio que, como você disse, já planejava para ficar mesmo fora, né? Exatamente. Eu não sabia direito o caminho que eu ia tomar, mas eu sabia que eu precisava construir caminhos, né? Então, no meu primeiro ano de au pair, já comecei a postular para mestrados e tal, ver o que dava para fazer, errando, acertando, etc. Então, eu não senti isso de uma forma muito impactante. E eu também não via o trabalho de babá como muitas pessoas costumam falar, poxa, né, o subemprego e tal. Não, para mim não era um subemprego, para mim era um emprego tão digno quanto qualquer outro, né? E eu precisava passar por essa fase como babá para que então eu pudesse exercer a minha profissão de psicóloga. Mas eu sei que isso realmente é bastante particular. Muitas pessoas sofrem com a perda de status e é completamente compreensível, né? Mas na terapia a pessoa, exatamente, ela tá ali para aprender a dar sentido para isso, para aprender, ok, se a decisão dela de sair fora, para sair do Brasil, foi uma decisão legítima, se ela realmente queria, e às vezes
há casos nos quais as pessoas simplesmente descobrem que elas querem voltar para o Brasil. E que elas querem voltar para a profissão delas e que elas não vão esperar esse tempo ou não querem retomar estudos com adolescentes, etc, etc. Tudo bem também. Sim. Qualquer decisão vai ter ganhos e perdas. Qualquer decisão. Ficar ou voltar vai ter ganhos e perdas, né? Então, o que na terapia a gente aprende é realmente se autorresponsabilizar por essas escolhas. Não ter que se ocupar num lugar de vitimista. Coitado de mim, porque agora eu sou garçom. Coitado de mim, porque agora eu trabalho com construção. Não. Você construiu esse caminho. Você quis, né? É diferente de, por exemplo, tratamento para refugiados. Sim, Outra coisa completamente diferente. Sim. Se é uma escolha tua, né, de imigrar, Exato. tudo vai ser responsabilidade sua, né? Todas as suas decisões. Exato. É claro que você lida com coisas que você não pode controlar no novo país. Por exemplo, xenofobia ou assédio moral no trabalho e etc, etc. Trabalhe-se isso também, né? Mas como você falou, trabalhe-se muita responsabilidade nessa questão que o João citou de perda de status profissional. Legal. E além disso, né, você até falou um pouco sobre a comunicação, a língua. Eu acho que essa é uma outra questão que deve ser falado bastante, assim, não somente ligado ao trabalho, mas o imigrante, porque essa foi uma das questões minhas no início, quando eu mudei para cá, né, que meu inglês não era muito bom e a dificuldade de se comunicar mesmo, né, no dia a dia ali. Eu acho que essa é uma questão, para mim, pelo menos, era uma questão bem grande, assim, dessa falta de... Parece que eu era uma outra pessoa, porque eu não conseguia ser eu mesma, sabe? Às vezes, para me comunicar. Sim. E questões como essa, eu imagino que algumas outras, que mais que você diria que são questões bem comuns ao imigrante, que eles trazem? Uma questão é essa que você trouxe, muito bem ilustrado, aparece bastante, assim, nos atendimentos e também na minha página, né? Porque eu posto conteúdo sobre saúde mental na imigração e os meus seguidores participam muito, assim, dão Legal. depoimentos e tal, e a gente também tem um e-book onde eles dão depoimentos, e eu já tive um e-book sobre autoconfiança profissional, exatamente porque é uma demanda muito grande. E isso que você citou do idioma acontece bastante também. Essa, entre aspas, despersonalização que acontece, porque você precisa aprender a ser você no outro idioma. Só que no outro idioma você não é você mesmo. Sim, sim. Então, não é 100% você, né? Exato. E aí você precisa... E aí, bom, cada pessoa vive isso de uma forma. Tem gente que vai se sentir menos legítima ali, de tipo, cara, eu não tô sendo eu mesma no inglês ou no francês, etc. Né? E tem gente que vai viver isso de uma forma mais, ok, tô construindo, né? Então, uma coisa que eu sei que acontece muito, muito, é o impacto disso na autoconfiança. No quanto a pessoa se sente capaz de enfrentar as coisas que ela vai precisar enfrentar no novo país, né? Sim. E o quão positivamente ela julga a si mesma. Né? Quando você precisa... E aí a gente volta de novo no assunto humildade. Quando você precisa de ajuda, cara, até para pegar um transporte, para pedir um pão numa padaria, o pão que você quer, para pedir o prato que você quer num restaurante, etc., é uma experiência de humilhação. Sim. Mesmo que as pessoas ao redor não saibam. Dentro de você, isso pode ser vivido como humilhação. Literalmente. Então, é realmente desenvolver a resiliência emocional necessária para lidar com isso. Né? E é uma fase realmente que não é fácil, né? Para muitas pessoas. Tem gente que vive isso de uma forma mais tranquila, mas acho que, no geral, não é fácil pra gente, né? No início, quando eu mudei pra França, também não foi fácil pra mim. Eu acabei fazendo amigos que falavam inglês, né? Então, assim, ainda bem eu já tinha o inglês. Mas na França, especialmente se você não estiver em Paris, seu inglês não serve pra nada. Nada. Então, eu acabei tendo que aprender ali. E é verdade, isso que você falou realmente é bastante impactante para muitos brasileiros. E isso vai também impactar o quão confiante a pessoa se sente para mandar um currículo, para defender Porque às vezes, cara, eu trabalho com pessoas incríveis. Cara, eu adoro os meus pacientes. Eu trabalho com pessoas incríveis, mas muitas vezes são pessoas que não olham para trás e não reconhecem a história incrível que elas têm.
porque é como se, como se essa questão de não saber o idioma ou a questão de não ter ali no novo local pontos de encontro, como que eu posso dizer? Em francês a gente tem uma palavra muito bacana que é repère. Repère é quando você, vamos dizer assim, você tá perdido. Tô aqui em New York, tô passeando e eu tô perdida. Mas tem um lugar que eu sei que é a repère. Aquele lugar eu conheço. Entendi. Então é o ponto, o pior que não tem tradução. Seria um ponto de identificação? Assim? Exato. Um ponto de identificação, assim. Aquele lugar que ali é o lugar seguro. Eu sei que se eu voltar pra lá. Então, assim, quando a gente muda de país, a gente vive essa perda de repère. Que é esse ponto onde você consegue se encontrar. Né? E isso vai impactar bastante o que você pensa de você. E a gente volta pra cognição. Né? E aí as pessoas muitas vezes começam a se perder nesse processo. De, ok, eu não sou uma boa profissional. Ok, minha experiência não serve pra nada. Ninguém vai me querer mesmo. Ninguém vai querer ouvir a minha história, porque eu sou brasileira, porque eu tenho essa história. Né? E muitas vezes é literalmente porque a pessoa deixa de aplicar pra uma vaga. Ou deixa de fazer amizades, porque ela tem medo de falar o idioma e passar vergonha, né? Sim. É literalmente culpa da pessoa. Né? Antes é culpa, entre aspas. Você é responsável também pelo caminho que você constrói. Sim. Né? E na terapia a gente trabalha muito isso. Tá, ok. O que você vem fazendo pra mudar a situação? Né? Eu tô há anos tentando essa estratégia. Ok, essa é a sua estratégia. Vamos olhar pra sua estratégia. Quais são os resultados da sua estratégia? É por isso que eu tô me sentindo hoje muito mal. Tá. Por quanto tempo mais você vai usar essa estratégia? Sim. Claramente não tá funcionando. Você ficar se diminuindo, você ficar achando que você não é ninguém, você achar que ninguém vai gostar de você porque você é brasileira, ou você achar que é melhor não tentar uma vaga porque você tem um sotaque, não tá funcionando. Porque a gente sabe que no novo país já vão ter pessoas que por vezes pensam isso. Isso não é controlável. Sim. Você não pode controlar se uma pessoa acha que você, sei lá, faria um trabalho mais ruim porque você tem um sotaque. Você não pode controlar isso. O que você pode controlar é os ambientes onde você decide estar, as pessoas com as quais você decide estar e o que é que você resolve fazer. Em relação a o isso. seu comportamento. Né? E às vezes, muitas vezes, nem as emoções não são controláveis. Né? Você vai controlar o seu comportamento. Você vai tomar responsabilidade em ter comportamentos de compromisso e não ter comportamentos de emocionalização, né? Quando eu me sinto, sei lá, quando eu me sinto descontente comigo, quando eu não me sinto confiante, Gabi, então eu tendo a não buscar emprego, eu tendo a me diminuir, eu tendo a falar mal de mim, ao invés de falar bem de mim, e isso me afasta dos meus valores, isso me afasta por exemplo, do valor de ser uma boa profissional. Isso me afasta de ter amizades, que é uma coisa que é importante para mim no novo país. Ok, então o seu comportamento ele tá bem desconectado dos seus valores, tá? Então a gente vai modificar um pouco esse comportamento, a gente vai pouco a pouco testando outras coisas. E aí você vê o que acontece. E coisas incríveis acontecem quando as pessoas testam comportamentos diferentes. Né? Porque elas começam a ver resultados diferentes. Sim. E porque elas começam a desprovar as crenças delas. Né? Então, se eu acho que eu sou péssima, eu sou uma péssima profissional, ninguém vai me ligar. O que eu tenho feito é não mandar currículo. Mas agora eu vou mandar um currículo essa semana, sei lá, tarefa da terapia. Tem TCC, a gente tem tarefa. E aí eu vou mandar currículos, sei lá, 30 currículos. Ok, recebi, sei lá, 25 respostas negativas. Mas 3 pessoas me chamaram para entrevista. Já é alguma coisa, né? Eu já não sou tão inútil assim, né? Não, mas não era isso que os meus pensamentos estavam falando, né? Então, grande parte da terapia é você conseguir desprender, se a gente fala que é desfusionar. Você conseguir desfusionar no que você pensa. O pensamento é uma abstração, gente. A gente superestima os pensamentos, né? Eu tô pensando que eu sou péssima, então eu sou péssima. Não! O pensamento é uma abstração. Né? Pensamento é importante? Pensamento é muito importante. Mas por que você tá numa cadeia de pensamentos? Por que você está preso nos seus pensamentos? Ok, então o que a gente aprende a primeira coisa, desfusionar.
e que a gente chama de desesperança criativa, numa abordagem que se chama ACT, Terapia da Aceitação e Compromisso. Desesperança criativa é eu conseguir entender que as minhas estratégias atuais não vão funcionar. Ou seja, eu ter essa frustração. Né? A gente fala assim, o psicólogo quer que o paciente se sinta frustrado? Sim. Né? Porque nesse lado a gente quer que a pessoa deixe de ter esperança nas formas que ela desenvolveu de lidar com isso e que o paciente percebe que claramente são disfuncionais. Claramente não está funcionando. Então, a primeira coisa é, vamos parar de achar que essa estratégia vai funcionar. Não vai funcionar. Vamos parar de achar que anular o rolê de troca de idiomas que você ia ter sexta-feira à noite é o que te faz sentir mais aliviada da sua ansiedade. Sim, a curto termo, mas a longo termo é o que vai te fazer pensar ainda mais coisas negativas sobre você. Sobre a sua capacidade de se relacionar com as pessoas. Vamos parar de achar que as estratégias estão te ajudando. Não estão. Elas só estão te ajudando a curtíssimo termo, assim. 10 minutos, ok, tava com taquicardia, coração acelerado, alguma coisa do tipo, porque eu tava ansiosa, porque eu pensei em falar um idioma. Acontece muito. Ansiedade de linguagem, né? E aí eu anulei o meu evento que eu ia hoje à noite. Ok, me senti melhor. Mas a longo prazo, isso não vai fazer bem pra você, A longo prazo, você não treinou o seu inglês. A longo prazo, você vai reforçar a crença de que você não é capaz de falar o idioma. Você não conheceu pessoas que você poderia ter conhecido, né? Fazer amizades, enfim. Então, é isso que a gente chama de desesperança criativa. Você olhar para observar suas estratégias, né? Porque as pessoas chegam em terapia achando que não tem estratégia nenhuma, que não sabe lidar com as coisas. Não, você tá lidando com a forma que você aprendeu. Através da sua história de vida, através das suas relações parentais, através das suas relações da escola, dos seus amigos. Você aprendeu a lidar com a vida da forma que você lida hoje por conta da sua história de vida. Então, não é sobre julgar isso e achar que é negativo. Não. É sobre entender a funcionalidade, a utilidade da forma como você lida hoje com as coisas da vida. E aí, já nem lembro mais a pergunta de vocês, porque vocês viram que eu sou tagarela. Tocou no assunto psicologia, eu vou... Ai, não, Daqui a pouco eu saio a minha Bíblia. É tão maravilhoso, eu queria ficar o dia inteiro aqui conversando sobre isso. Eu tenho uma pergunta. Vai lá. Uma coisa que... Eu vou te perguntar bastante coisa, porque além de eu ser um cara que adora esse assunto de psicanálise... Ele tá querendo uma sessão terapêutica. Psicanálise não, né? Eu tô falando de psicanálise, é o que eu faço. Não é. A gente tava conversando, eu faço terapia desde 2013. Né, mas aí eu faço na psicanálise, né? Não é na comportamental, mas tenho muito interesse também pela comportamental. Enfim, o que eu queria te perguntar, mais falando desse assunto mesmo dos imigrantes, eu vou até dar um relato pessoal, assim. Eu lembro, assim, que a primeira vez que eu mudei nos Estados Unidos foi em 2007, depois 2008 de novo, depois fui pro Brasil, depois voltei. E assim, eu lembro que existia uma determinação de a gente construir a vida aqui e né, conseguir a nossa cidadania, todo esse tipo de... Né, essas questões que todo imigrante passa. Mas eu senti depois, assim, um pouco de perda de propósito. Quando parece que com as conquistas que a gente teve, depois que a gente... É como se a gente tivesse... Eu tenho a sensação de ter escalado um Everest, chegado lá em cima, olhado e perguntado pra mim mesmo, e o que eu faço agora com isso, entendeu? Porque daí a vida continuou no sentido de, assim, a gente continuou com os mesmos trabalhos, a gente continuou, né, assim, levando uma vida, porque eu sempre falo, até com a minha psicóloga, que às vezes eu sinto que aqui nos Estados Unidos... Às vezes não, é isso. A gente... Não só os imigrantes, mas a maioria da classe trabalhadora é como se a gente tivesse acelerando um carro em primeira marcha, assim, o tempo inteiro, com um giro lá em cima, e a gente não pode parar, porque a gente tá subindo uma ribanceira que se a gente parar, o carro desce, entendeu? Então é como se a gente tivesse sempre exigindo da nossa cabeça o máximo. É sempre o máximo o tempo inteiro, é sempre uma vigilância o tempo inteiro. Então, conectando isso com o propósito existe... Não sei se você se depara com pacientes tendo esse tipo de queixa. Tipo assim, cara, eu não sei mais por que eu tô aqui, no sentido de que eu tô aqui pra trabalhar tanto assim o resto da minha vida, e o que eu faço com isso, né? Porque a gente vai pro Brasil e vê que a vida não é dessa maneira. Então, será que eu deveria voltar e viver a minha vida lá, uma vida mais calma?
é exatamente isso que eu tô falando, assim, essas vezes, entre aspas, perda de um propósito objetivo, sabe? Em determinado ponto, após muito tempo já morando fora, sabe? Sim, sim. Você mesmo falou que você já teve pacientes que decidiram, depois de fazer algumas sessões de terapia e tal, eles descobriram que o melhor pra eles era voltar, né? Sessões, não, meses, viu? Meses, Pode ser mais de meses. ano. Não, realmente tem. Mas isso que você citou é muito interessante, João. Porque quando a gente fala de propósito, a gente tá falando de nossos valores também, né? E na vida do imigrante, a gente aprende demais a fazer mais que todos. A gente aprende a estudar mais que todos. Era a única não francófona da minha sala. Eu aprendi a estudar mais que todo mundo, porque eu precisava. Sei lá, estudei estatística, onde uma palavra que eu não entendia, mal entendia em português, que eu não entendia muito bem de estatística em português, em francês era uma outra palavra completamente diferente, que eu tinha que criar um sentido na minha cabeça, assim. Então, sim, a gente aprende muito a fazer mais do que todas as outras pessoas, vamos dizer assim, e aí isso é muito útil para nossa vida por anos. Então, durante anos, a gente está treinando essa estratégia e a gente está tendo resultados. Porque você consegue o seu visto, depois consegue o green card, depois consegue promoção, e aí você consegue um dinheiro, você consegue comprar alguma coisa lá para sua família do Brasil, eu consigo, sei lá, ajudar minha mãe com tal coisa. Então, essa estratégia a gente aprende não só a utilizar dessa estratégia de fazer mais o tempo inteiro, e de estar buscando mais o tempo inteiro, como a gente aprende também que, poxa, ela é útil. E é por conta dela que agora eu tô onde eu tô. Então, é muito, muito difícil se desprender, se desfusionar dessa estratégia de fazer o tempo inteiro. E eu sou essa paciente que você citou, João, porque quando eu finalizei meu mestrado na França, que eu acho que, basicamente, assim, todos os imigrantes já devem ter sentido isso. Ou, às vezes, mesmo não sendo imigrante, você já sente isso. Quando você tem que trabalhar e estudar, é muito punk. É muito punk. Em outro idioma ainda é muito difícil. Quando eu terminei o meu mestrado, eu tava tão no modo fazer e sobreviver. Eu tava nesse modo de sobrevivência, que nos Estados Unidos eles usam muito esse termo. Modo de sobrevivência, que eu não tô pensando no que eu gosto, eu não tô pensando nos meus hobbies, eu não tô pensando nos meus valores, eu não tô pensando no que eu preciso pra, sei lá, pra cuidar de mim. Eu tô pensando em passar, eu tô pensando em ir bem na prova, eu tô pensando em performance. E durante anos, não sei se foi o seu caso, João, mas durante anos, eu acho que vários imigrantes passam por isso. Performance. Os primeiros anos são anos de performance. Eu preciso daqui, porque eu preciso chegar nesse lugar e eu preciso disso. Quando eu finalizei meu mestrado, eu não sabia o que fazer. Porque eu não sabia mais nem quem eu era direito. Porque eu tava o tempo inteiro performance. Trabalhar, estudar, comprar, comer. Eu tinha um salário pequeno de babá. Eu precisava pagar o meu quarto. Não podia atrasar o pagamento e tal. Porque senão aluguel em Paris é uma coisa de louco. Eu imagino que New York seja parecido. É um parto para conseguir um contrato de aluguel. Sim. Então, você fica ali. Performance. Quando eu finalizei meu mestrado, eu não sabia direito. Eu fiquei assim... E agora, né? Eu respirei. Foi esquisito não ter que mais estudar e tal, e fazer o memoir, que é o TCC, não sei o que, a tese. E aí caraca. Eu tava dessensibilizada da vida e das coisas que eu gostava e de quem eu era. Eu não tinha propósito, né? É claro que essa é a minha forma de sentir-me afastada do meu propósito. A forma de outra pessoa pode ser, sei lá, que ela tem ansiedade social, que ela não consiga se conectar com as pessoas, e que, bom, ela não sente que não tem propósito. Então, o que a gente aprende, eu acho que não só imigrante, mas todo mundo, né? Mas especialmente na migração, é que a gente tem que estar fazendo mais o tempo inteiro. E eu aprendi isso. E agora, a fase que eu tô vivendo é a fase de, eu também consigo aproveitar outras coisas. Não é só trabalho a vida. Não é só trabalho. Porque eu aprendi que era só trabalho nos primeiros anos. Sim. Era só trabalho, estudo e performance. Agora, na minha vida atual, eu tô parando pra pensar o que eu gosto.
Cara, eu gosto de flores, eu gosto de comprar flores pra minha casa, colocar lá no meu escritório. Flores. Eu gosto de, sei lá, esporte, eu gosto de caminhar na floresta. Antes eu não tava pensando nessas coisas, porque eu tava pensando só em performance, né? Então, o que acontece muitas vezes também é isso. E a segunda coisa que acontece é, a gente atribui, e a gente aprende isso porque a gente vive num sistema. Sistema esse sobre o qual a gente não tem controle, ou pouquíssimo controle. A gente atribui o valor que a gente tem como pessoa, como ser humano, ao que a gente tá fazendo. Sim. Sim, total. Então tá, mas e daí? E agora? Se eu tava trabalhando que nem louca, estudando que nem louca, e agora eu não preciso mais trabalhar e estudar que nem louca, não tem mais valor. Sim. Não sou mais ninguém, né? E aí, muitas pessoas, quando precisam sair dessa fase de trabalhar loucamente pra fase de trabalhar normal, ou aproveitar a vida, etc e tal, elas se perdem. Elas se perdem. Por quê? Porque virou quem elas são, a identidade delas. E agora elas precisam novamente reconstruir uma nova identidade. Sendo que elas já estão num país onde elas estão precisando reconstruir identidade em um outro idioma. Sim. Você vê como é realmente O algo muito negócio é delicado. muito mais embaixo. Exato, né? Sem contar também que existem estudos, né, que falam sobre... Isso aí foi até com uma conversa com a minha psicóloga. Sobre a exigência acima do normal das Sim. nossas células, né, dos neurônios, fazem com que eles envelheçam mais precoce. Então, existem esses casos ou de depressão aguda, ou de demência, de coisa Sim. acontecendo com pessoas um pouco mais jovens do que o normal. Nessas pessoas que se colocam nesse tipo de situação, dentre elas os imigrantes, né? Eu tenho um caso até na minha família que né, acabamos perdendo um familiar que sofreu de depressão profunda e tal, e teve alguns problemas, e assim, foi claramente, eu não sei se esse é o termo certo, né? Que eles chamam como se fosse uma pulsão de morte, assim, a pessoa foi desistindo, né? E entendendo que aquele era um fim dela, e inconscientemente isso foi acontecendo ali. E é uma pessoa que realmente ficou anos nesse modo performance, survival, sabe? Assim, não parou. E acho que isso é uma questão que... É uma questão que me preocupa, comigo mesmo, inclusive. E eu acho que deve preocupar muita gente, né? Não sei como é que vocês pensam sobre isso, e as pessoas que se atendem também pensam sobre essas possíveis causas no futuro, né? Ah, sim, com certeza, João. Às vezes a gente fala até futuro, mas tá aqui, né? Tem muito paciente com burnout, tem muito paciente em quadros depressivos, ansiedade aí, que é, né, o mal do século, vamos dizer assim. E aí a gente fica naquela pergunta e que o psicólogo clínico, ele se sente como com um spray de água num incêndio enorme. Porque você tá... É assim que eu me sinto, às vezes, impotente. Eu sei que eu faço a diferença na vida daquela pessoa e que aquela pessoa tá aprendendo a ter uma relação mais saudável com ela mesma e aprendendo a ter mais sentido dentro, apesar de. Então, não é sobre estar feliz o tempo inteiro. É sobre você conseguir ter sentido e acessar propósito, valores, etc. Apesar de. E é sempre o apesar de como está saudável nesse sistema. Sim. Como? Sim. Como? Não dá. Né? Então, a gente patologiza formas de sentir. Quando você se sente dessa forma, nessa intensidade, desse jeito, que você pensa essas coisas aqui, então tá, isso é um quadro de depressão maior. Ok, é um quadro de depressão maior. O DSM, que é o Manual de Saúde Mental, ele tá mudando o tempo inteiro. São emoções humanas. Sim. Muitas vezes, assim, olha, eu vejo isso em basicamente todos os meus atendimentos. Não tinha como você sentir de outra forma. Foi o que você conseguiu fazer, com a história que você tem e o ambiente onde você tá. E o que você precisou fazer. Agora a gente vai parar, respirar, olhar pra isso direito. E ver o que a gente pode fazer com isso. Né? Então, isso que você falou faz muito sentido, João. E, claro, né? Essa sensação de emergência do trabalho, né? Que tá produzindo a mais e tá produzindo o tempo inteiro, é algo que eu vejo muitos imigrantes, né? E não necessariamente isso faz com que a pessoa sinta-se bem sobre si mesma. Sim. Pelo contrário. Sim. Porque geralmente as pessoas que se colocam metas acima do que elas podem fazer são metas inalcançáveis. E aí você fala assim, não, cara, às vezes muitas pessoas que têm problema,
acho que todos nós, né? Mas as pessoas que têm um pouquinho mais, que isso impacta mais a vida delas, problemas com autoestima e autoconfiança, muitas delas são acima da média. São pessoas incríveis, né? Fazem muito bem o que elas fazem. São, sei lá, chefes e equipe e não sei o quê, ou é o chefe do restaurante, ou não sei o quê, e trabalha mais que todo mundo. Sim. Mas aquela pessoa, trabalhar mais é uma forma que ela tenta uma estratégia que ela cria pra tentar compensar a forma como ela se sente mal sobre si mesma. Ah, sei lá, eu sou uma má profissional, então eu vou trabalhar mais, então eu vou fazer melhor que todo mundo. Por que que não funciona? Porque aquela pessoa se coloca uma meta que ela nunca tá conseguindo alcançar. Porque é a meta de perfeição. Sim. Você não vai fazer nada perfeito. Porque a perfeição não existe. Então, você não vai fazer nada perfeito. Sim. Sabe? Pode ser que pra você, algum dia, você fale assim, nossa, cara, ficou perfeito esse episódio. Algum interlocutor vai falar assim, ai, não ficou tão bom esse episódio? Às vezes eu saio de uma sessão e eu penso assim, cara, essa sessão, com perdão da palavra, foi uma merda. Não consegui ajudar, não consegui nada, fiquei lá. Na próxima sessão, a paciente me fala, cara, Gabi, eu pensei tanto naquilo que a gente conversou, e essa semana eu fiz isso, isso e isso. E eu me senti tão melhor, foi tão legal. Não tem perfeição. Sim. Ou às vezes eu acho que eu saí arrasando de uma sessão, na outra sessão, eu sempre peço, em TCC a gente tem isso, pedir feedback. Certo. Das sessões, né? Então, a paciente pode dizer, cara, não gostei muito disso, numa sessão que eu tava julgando que era perfeita. Ou seja, a pessoa se coloca um objetivo de perfeição que não existe. Uma expectativa, né? Exato. E aí, o que acontece? Como ela não tá alcançando essa meta de perfeição, ela mesma tá se provando mesmo que ela seja acima da média, ela mesma tá se provando o tempo inteiro de que ela realmente não é capaz. Porque aquilo ali ela não alcançou. O que você vai precisar fazer? E o pior é que quando você alcança coisas grandes, extraordinárias, não necessariamente você vai sentir melhor sobre você. Porque o problema não é isso. O problema não é o seu comportamento, a sua performance, seus resultados que são maravilhosos. O problema é o que você pensa sobre você e esse círculo auto-perpetuador que você mesmo criou de expectativas que não existem e que você não vai alcançar porque elas não existem. E ninguém consegue alcançar, e que você tá se frustrando o tempo inteiro. Então, a realidade que a gente cria na nossa própria cabeça esse sim é o problema a ser resolvido. Né? E não o quanto você trabalha. E quando as pessoas percebem isso, é muito difícil, tá? Eu tô falando aqui, mas é um processo que pode levar anos. Quando as pessoas percebem isso, então elas precisam viver aquela desesperança criativa de, poxa, o que eu tô fazendo realmente não tá funcionando. Né? E claro, João, a gente tá falando aqui do presente, mas tem 1000 motivos pelos quais a pessoa pode fazer isso. Sei lá, na infância dela, ela só sentia que conseguia a atenção do pai ou da mãe, ou o afeto, quando ela era a melhor da sala. Alguma coisa do tipo. Então, a gente tá falando de coisas que... A gente tá falando da ponta do iceberg, claro. Né? É aí que entra a questão do relato histórico na terapia. A pessoa precisa contar a história dela. Ela precisa entender que, poxa, a forma como você tá sentindo hoje faz muito sentido. É agradável? Não. Tá te fazendo sofrer? Sim. Mas faz sentido. Porque você é um ser humano e seres humanos sentem coisas. Então, às vezes as pessoas chegam, ai, eu tô quebrado, eu tô miserável, psicóloga, me conserte. Né? Ainda bem que a gente não tem esse poder, né? Porque senão seria complicado tentar consertar todo mundo. E aí a pessoa ela aprende que ela não tá quebrada. Ela só é um ser humano que precisa ser compreendido e que precisa compreender a si mesmo. E é claro que isso não é sempre fácil, né? Não. Muitas vezes é desagradável olhar para as partes escuras de si mesmo e você encontra coisas que você tava botando para debaixo do tapete há anos, décadas, sei lá. Né? E que você precisa... E é assustador olhar para essas coisas. Né? Mas não tem outro caminho. Não tem outro caminho. Tem que olhar. Tem que olhar. Tem que dar essa atenção. Tem que dar. É isso aí, gente. Você é maravilhosa, Gabi. Mas eu espero que faça sentido as coisas que eu falo, porque às vezes eu começo a viajar. Faz total sentido. Faz total sentido. E... Assim como você falou, né? Você sempre posta conteúdos muito interessantes na sua página. Acho que o João tá colocando também a sua página do Instagram ali o tempo todo. Pra galera que quiser conhecer um pouco mais, né? O
trabalho que a Gabi realiza e você falou que você também tem e-books, né? E além disso, não sei se você também realiza isso lá na França, em outros lugares, mas você está realizando aqui um workshop, não é? Que você fala rapidamente do que... Infelizmente, esse episódio vai sair depois, tá? Do workshop. Mas eu até postei lá nas páginas, né? Na nossa página do A Brother, que você vai estar realizando um workshop em Newark. Sim. E você vai estar falando com mulheres imigrantes. Sim, eu vou estar falando com mulheres imigrantes. Vai ser um workshop sobre autoconfiança e ansiedade. Como essas duas coisas se relacionam, né? E como elas podem influenciar uma influenciar a outra, né? Porque é uma ligação muito forte entre o score de autoconfiança e sintomas ansiosos. Então, vai ser um workshop bem prático, assim. Eu tô trazendo exercícios tanto da TCC, que eu gosto, como da ACT, que é a ACT, né? A terapia de aceitação e compromisso, que é uma abordagem que eu adoro também. E eu tô trazendo alguns instrumentos que eu uso em sessão com os meus pacientes, pra gente fazer ali em grupo, pro pessoal refletir sobre si mesmo e refletir sobre as coisas que a gente conversou. Quais estratégias eu tenho usado, quais delas me afastam e me aproximam do que é importante pra mim. Né? Porque acontece muitas vezes que as estratégias que a gente aprende pra lidar com as diferentes coisas da vida, elas um dia foram úteis. Né? Por exemplo, sei lá, você algum dia ser o melhor, na sua infância foi útil, porque você sentia que era isso que te fazia ter a atenção e o amor dos seus pais, ou sei lá, de alguém que você gosta. Mas agora você tenta fazer isso. Não funciona mais. Na sua vida romântica e afasta, ao invés de te aproximar das pessoas. Sim. Porque as pessoas, não sei se você já conheceu alguém assim, mas eu já conheci pessoas assim que tentam agradar o tempo inteiro, pra que a pessoa não vá embora, e na verdade o efeito é o contrário. A gente não gosta de gente que tá tentando agradar o tempo inteiro. O que você tá achando? O que eu tô falando? Tá brava comigo? Não, tô só vivendo minha vida, me deixa em paz. Sim, total. Então, o que acontece, né? A pessoa aprende que, ok, essa estratégia que eu tava usando na infância, ou na adolescência, ou que eu usei nos primeiros anos de imigração, não é mais tão útil agora. Então, nesse workshop, a gente vai pensar nisso conjuntamente. E eu sou suspeita, eu falo que eu adoro grupo, né? Como eu disse, na época de faculdade, eu sempre achei que eu trabalharia com grupo. Eu acho que hoje é um privilégio, assim, poder... Vai ser gratuito, inclusive, e é um privilégio poder trabalhar em grupo, né? E falar com o público ali de imigrantes brasileiras em Newark. Eu tô bastante animada. Que legal. Só um recado, pra quem tá ouvindo só o nosso episódio, não tá assistindo, o @da Gabriela é @ Pelo de hoje, E antes eu da gente também acabar. E eu também quero falar do e-book. Posso? Isso, claro, Pera a gente só vai um falar pouquinho. também. Deixa eu só estabilizar aqui. Galera, a gente teve aí, né? Teve um pouquinho de estabilidade antes, tivemos aqui um pouquinho de estabilidade agora. Mas estamos voltando aqui. É normal, né? Vocês sabem. Quem ouve sabe que a gente tem esse problema aqui de vez em quando. Quem sabe faz ao vivo. Quem sabe E faz ao vivo aqui. Mas beleza, Gabi, você falou que ia falar do seu e-book, né? Isso, fala do seu e-book também. Sim, tem que fazer o meu peixe, né, gente? Opa, essa é a hora, esse é o seu momento, vai lá. Então, o e-book, na verdade, é uma revista, né? E-revista, vamos dizer assim, é um e-book em formato de revista de saúde mental para brasileiros imigrantes. Ele existe há quase um ano e pouco, 2 anos. E o que eu faço nesses e-books? Eu trago temas que são os temas que só a gente sabe? Sim. Por exemplo, a gente teve temas sobre autoconfiança na migração, sobre depressão sazonal, que é algo que acontece muito no inverno, né, com vários brasileiros, especialmente os que estão mais ainda ao norte do país. A gente teve temas sobre relacionamentos interculturais, né, quando você se relaciona com outra pessoa. Então, a gente tem temas, assim, que são próprios da psicologia clínica intercultural. Aquele assunto que você fala, cara, eu vou falar com a minha família do Brasil, porque, cara, eles não vão entender. Né? Sim. Então, o e-book, ele surgiu para isso. A gente traz dentro da revista, chama Viajadamente. Legal. Dentro da Viajadamente, a gente traz um artigo que eu escrevo. E esse artigo, ele sempre vem com fontes. A pessoa pode clicar, pode ver os artigos de referência, etc. Então, é uma coisa que eu tento fazer com bastante cuidado. A gente traz também depoimentos anônimos, que são analisados por mim, dos próprios leitores. Né? Por exemplo, lá no e-book de autoconfiança, a gente teve 3 depoimentos de uma pessoa do Canadá, outra dos Estados Unidos e outra, acho que da França, falando
da relação delas com essa questão, a perda de status, tudo que a gente conversou hoje, né? E aí depois eu analiso, eu faço um comentário. Legal. E a gente tem também uma rúbrica cultural, onde eu indico coisas, podcasts. Vocês, por exemplo, já podem entrar na próxima edição. Opa! Eu já indiquei podcasts e tal, eu posso colocar vocês na próxima edição. E eu indico materiais de qualidade para brasileiros imigrantes. E a gente tem também a parte de atividades, que são atividades práticas, né, que eu tiro da TCC, da terapia, para que as pessoas possam aplicar na vida delas, né? Por exemplo, na edição sobre biculturalidade, identidade bicultural, para as pessoas que moram muito tempo fora, né? E que, bom, o que eu sou hoje? Eu sou brasileiro, eu sou francês, o que eu sou, né? Sim. Eu trago um questionário, por exemplo, para a pessoa avaliar a biculturalidade dela. Eu trago outros exercícios que vêm da terapia. Trago, por exemplo, na edição de ansiedade, um formulário que a gente usa muito em terapia para monitorar o humor, técnicas de respiração. A pessoa pode clicar, pode ir no vídeo. Então, eu faço uma coisa interessante para que pessoas imigrantes brasileiras tenham acesso à saúde mental, né? E que pensam, bom, não, acho que eu não vou na terapia, ou não tenho condição de ir na terapia, mas eu tenho condição de comprar um e-book que custa 10 euros, porque, enfim, o preço de um drink se você tá em Paris. Sim, então, sim. eu posso comprar o e-book e investir na saúde mental. O e-book é para isso. Que legal. Onde que a gente acha esse conteúdo? Na tua página do Instagram a gente consegue... Na minha página do Instagram tem, e no meu site, gabrieladantas.com. Legal. Gabriela com 2 L's. Perfeito. E, para além disso, você tem outros projetos em vista? Outras coisas que você tá aí planejando? Acho que não. Não, Acho que por enquanto tá muita coisa já, gente. Enfim, a minha fonte de renda real são os atendimentos, né? Então, é o que eu faço, os atendimentos. Eu tenho um e-book também. Eu tenho um curso que é um desafio de qualidade de vida... Como que chama? Qualidade de vida no inverno. Que é exatamente um curso que eu coloquei na plataforma Hotmart para trabalhar a prevenção da depressão sazonal. Que legal. Então, eu já tenho esse curso que eu lanço todo final de ano, lá por novembro, assim. Quem se sente muito sem energia, sente que tá pensando mais negativamente no inverno, tem muito isso. Eu tenho muito isso. O inverno, eu sou muito solar, assim, então o inverno pra mim é bem difícil. Eu tô dormindo o tempo inteiro, eu durmo demais. Eu sofro muito com a falta de luminosidade lá na França, mesmo estando no sul da França. Então, esse curso é para esses imigrantes que querem prevenir depressão sazonal. Eu tenho o e-book também, né? E agora eu quero viajar mais e também fazer esses workshops que eu adoro, assim. Realmente é um trabalho presencial, eu vejo várias pessoas, né? Acaba que quando a página vai crescendo um pouquinho mais, sempre tem um seguidor do destino que a gente Sim, vai. Então, bacana. eu tô com esses projetos e já tá bom, tá ótimo. Eu quero muito fazer mais coisas, eu queria muito ter um podcast, eu queria muito ter um canal no YouTube, mas sozinha não dá pra fazer todas essas coisas. É muita coisa, É né? muita coisa. E a gente não quer entrar naquele modo de performance louco, que a gente não pensa na nossa saúde. Nossa, né? tô lutando Isso pra que é o ser mais disso, importante. Que legal, muito bacana. Esse papo engrandecedor demais. E espero te ver aqui mais vezes também. Pode deixar. E se tudo der certo, a gente se encontrar mais vezes. Você pode voltar quando você quiser. Obrigada. Antes da gente finalizar, gente, a gente tem o nosso quadro, o Papelão de hoje, que o nosso diretor vai soltar a vinheta ali e a gente vai mostrar o que a Gabi trouxe hoje pra gente. Bora. Bora lá. E no nosso papelão de hoje, pode mostrar, Gabi. O papelão de hoje é: parem de perguntar para os psicólogos o que fazer. Levanta ele um pouquinho. Isso, pode Mostra levantar um mais pouquinho perto de você. Mais do seu perto. rosto, isso. Isso. Pode levantar um pouquinho mais, por favor. Aí... Parem de perguntar para os psicólogos o que fazer, porque a gente não sabe, pessoal, não sabemos. Você que tá indo na sua sessão de terapia querendo respostas prontas e fáceis, Não tem, não Não tem, né? As minhas pacientes, quando elas perguntam o que fazer ou qual que é
Pode baixar. Elas aprendem estratégias, né? Então, quando elas sabem que eu não vou falar pra elas o que fazer, e aí tem paciente que fala, tá, você não vai falar o que eu tenho que fazer, eu sei. Mas qual que é a sua opinião sobre isso? Elas dão um jeitinho de tentar tirar de você. Não, mas isso eu acho que toda psicóloga acaba ouvindo isso uma hora, né? Porque é realmente mais fácil, né? Seria bom ter uma resposta pronta do que a gente deve fazer. Mas imagina a psicóloga falar o que a gente deve fazer. O peso disso insustentável, né? Imagina você falar pra alguém o que fazer. Tem que partir das pessoas, né? Então... Gente, a gente infelizmente teve um probleminha de conexão e a gente teve que interromper a gravação bem no finalzinho, quando a gente ia despedir da Gabi. Mas aí a gente tá gravando aqui esse vídeo só pra finalizar, que a gente não poderia deixar de te agradecer pela sua presença. Muito obrigada por ter vindo até aqui trocar essa ideia com a gente, que foi muito incrível. E é isso, estamos aí com as portas abertas, venha sempre. Se você quiser deixar o seu último recado pra galera, fica à vontade antes da gente se despedir. Ah, ok. Não, eu só queria agradecer a vocês aí por me receber aqui no estúdio de vocês. Muito obrigada mesmo. Obrigada também pelo trabalho que vocês fazem, que é incrível, né? De tornar essas histórias imortais aí, realmente, né? E de falar um pouquinho sobre a história dos imigrantes. E eu acho lindo isso que vocês fazem, né? De engrandecer a nossa comunidade aí de imigrantes. E é mesmo, só agradecer vocês, pessoal também que ficaram até aqui com a gente, até o final do episódio. E é isso. Muito bom. A gente que agradece e a gente sempre fica muito feliz de trazer histórias como a sua e papos tão interessantes como esse que a gente trouxe hoje e compartilhar com a galera. Obrigada, João, de novo, por estar aí também, produzindo, dirigindo a gente nesse papo. E é isso. Nos vemos. Galera. Até uma próxima. Tchau pra vocês. Obrigado, Gabi. Valeu, galera. Desculpa aí as conexões falhas, mas agora a nossa internet morreu. Não sei o que aconteceu. Espero que ela volte um dia. Tudo certo. No próximo episódio ela vai estar de volta. É isso aí. Vocês vão saber se rolar um próximo episódio. Exato. Exatamente. Tchau, gente. Tchau. Até mais. Vamos.